Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Essa palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Provas incontestáveis. Lucas, que é o escritor do evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, também ele é o escritor do livro de Atos. Lucas era um médico e também um historiador. E ele vai então fazer uma acurada investigação e dar um relato preciso das obras e dos ensinamentos de Jesus para Teófilo. E aqui é interessante, queridos, que o propósito de Lucas é mostrar estas provas, estas evidências que Jesus nasceu, que Jesus cresceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E agora, ressurreto, ele aparece aos discípulos com provas incontestáveis. Paulo vai dizer aos Coríntios que mais de 500 irmãos viram o Senhor de uma só vez. Ele se apresentou com provas, ele apresentou-se aos discípulos depois de ter padecido, e de fato ele padeceu. Está escrito que ele sabe o que é sofrer, e ele padeceu por causa das nossas iniquidades. Diz a Escritura que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi para o madeiro, foi para a cruz, ele veio para dar a vida em resgate de todos nós. Ele veio cumprir a obra da redenção. Ele veio cumprir o propósito estabelecido desde a eternidade, que era necessário o justo morrer pelos injustos. Por isso ele vem e cumpre cabalmente o plano e o propósito do Pai. Aquilo que foi estabelecido antes da fundação do mundo, que ele morreu por nós antes da fundação do mundo. E ele realiza esta obra da redenção, esta obra gloriosa. Ele se entrega a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados e depois ele apresenta-se aos discípulos e durante 40 dias ainda, depois da sua ressurreição, ele permanece aparecendo aos discípulos e orientando-os acerca do reino de Deus. Interessante que a mensagem do reino foi a mensagem da agenda do Senhor. Ele inicia seu ministério chamando todos ao arrependimento e à fé. Arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus. E depois da sua ressurreição, o assunto novamente é o reino de Deus, é o governo de Deus. É aquilo que Deus tem nos chamado a viver no seu reino, debaixo do seu governo, sob a orientação desses valores eternos que jamais passarão. Então, queridos, o que nós cremos não são em conjecturas, não. A nossa fé está baseada em fatos, provas incontestáveis. João disse: nós vimos, ouvimos e apalpamos o verbo da vida. Ele ressuscitou e se manifestou de forma gloriosa para que pudéssemos crer. Ele se revelou a estes homens e este escrito, esta revelação, esta palavra inerrante chegou até nós para gerar em nós esta fé e esta certeza de que o nosso Redentor vive, de que podemos crer na inerrância das Escrituras, na veracidade da palavra de Deus, no Cristo que esteve morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que vive para todo sempre e que foi levantado em glória e que um dia retornará com poder e grande glória. Creia, confie, permaneça nessa fé. Que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.